Um homem descreve em detalhes clínicos uma forma de execução que não existe. Imagine um escritor em 1850 descrevendo perfeitamente como funciona um avião a jato. Cada parafuso, cada sistema, cada sensação do piloto. Impossível, não é? Então me expliquem como Davi, 1000 anos antes de Cristo, conseguiu descrever a crucificação com precisão forense. O rei Davi jamais viu uma crucificação. Ninguém na época dele havia visto, porque a crucificação ainda nem existia. Foi inventada pelos persas 500 anos depois que ele morreu, aperfeiçoada pelos romanos ainda mais tarde. Mesmo assim, no Salmo 22, Davi detalha não apenas o método, ele descreve as sensações físicas, os efeitos médicos, até mesmo o que aconteceria com as roupas da vítima. Como isso é possível? Como um pastor de ovelhas que virou rei consegue prever detalhes médicos de um tipo de tortura que só seria criado meio milênio no futuro? A resposta vai abalar sua fé, mas não da forma que você imagina. Vai fortalecê-la com evidências que são, literalmente, impossíveis de refutar. Antes de continuarmos, quero que você saiba uma coisa. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus comentários, vejo seus pedidos de oração e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Entre nesta família. Pai, que cada pessoa que está assistindo sinta sua presença. Que este salmo não seja apenas história para eles, mas revelação pessoal de como tu ages através dos séculos para nos alcançar. Toca seus corações, Senhor. Amém. Agora deixe eu mostrar para você o que descobri. Para entender a magnitude do que estamos lidando, você precisa conhecer a história da crucificação. E é uma história brutal. A crucificação foi inventada pelos persas por volta de 500 a.C., 500 anos depois que Davi escreveu o Salmo 22. Os persas eram mestres da crueldade calculada. Eles não queriam apenas matar, queriam humilhar, aterrorizar, fazer da morte um espetáculo público que desencorajasse qualquer rebelião. Era a pena capital mais degradante possível. Tanto que a lei mosaica proibia expressamente que o corpo de um executado ficasse pendurado durante a noite. Era uma maldição aos olhos de Deus. Os gregos consideravam a crucificação bárbara demais até para escravos. Mas foram os romanos que transformaram isso numa ciência. Eles estudaram o corpo humano, testaram posições, aperfeiçoaram cada detalhe para maximizar tanto a dor quanto o tempo de agonia. Um crucificado podia levar dias para morrer. O próprio nome vem do latim, crux, cruz, e figere, fixar, fixar na cruz. Os romanos crucificavam milhares. Após a revolta de Espartaco, em 71 a.C., eles crucificaram 6.000 escravos ao longo da Via Ápia, uma cruz a cada 100 metros por 250 quilômetros. Imagine a cena. O cheiro de carne em decomposição se espalhava por dias. As cruzes variavam. Tal, em formato de T, e missa, a cruz tradicional com 4 braços, simplex, apenas um poste. Mas o objetivo era sempre o mesmo: morte lenta por asfixia e exaustão. O peso do corpo puxava os braços para cima, comprimia os pulmões. Para respirar, a vítima precisava se erguer apoiando o peso nas pernas, mas isso causava dor insuportável nos pregos. Era um ciclo: subir para respirar, descer pela dor, subir de novo, até que não conseguia mais. Agora aqui está o que me deixa sem palavras. Davi, escrevendo por volta de 1000 a.C., descreve exatamente esse processo. Versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Essa é uma descrição médica perfeita do que acontece durante a crucificação. O peso do corpo pendurado pelos braços desloca literalmente as articulações dos ombros. O úmero sai parcialmente da cavidade glenoidal. É um processo que só foi documentado clinicamente
séculos depois. Davi continua: o meu coração fez-se como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Pesquisadores modernos descobriram que durante a crucificação, o estresse extremo e a desidratação podem causar pericardite, inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. O fluido pericárdico se espessa, literalmente fazendo o coração parecer envolvido numa substância cerosa. Como Davi sabia disso? Versículo 15. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Desidratação severa. A língua incha, gruda no céu da boca, sintoma típico de crucificação prolongada. Versículo 16. Traspassaram-me as mãos e os pés. A palavra hebraica aqui é ka'aru, perfurar, traspassar. Mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Essa palavra aparece apenas uma vez em todo o Antigo Testamento. É como se Deus tivesse criado um termo específico apenas para descrever algo que ainda não existia. Preciso parar aqui e compartilhar algo pessoal com vocês. Sabem qual é o maior problema que enfrentamos como cristãos? Vimos a igreja no domingo, sentimos o fogo, sentimos o Espírito e na terça-feira tudo se apagou. A semana engole nossa experiência com Deus. Eu lutei com isso durante anos, até que encontrei algo que mudou completamente minha rotina espiritual. Todas as manhãs, e quero dizer todas as manhãs, eu abro um aplicativo no meu celular que me dá exatamente o que preciso para manter a chama acesa. Escritura, reflexão, oração, personalizada para onde estou espiritualmente. É o motivo pelo qual consigo trazer conteúdo assim para vocês toda semana. O link está no comentário fixado. Agora, deixe eu mostrar o que aconteceu naquela sala do palácio em Jerusalém quando Davi recebeu essa revelação impossível. Feche os olhos por um momento. Você está no palácio de Davi em Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. O ar ainda carrega o cheiro do incenso do sacrifício matinal no tabernáculo. As paredes de pedra calcária irradiam o calor do sol da tarde. Davi está sozinho em seus aposentos privados. Suas mãos, ainda calejadas dos tempos de pastor, seguram um pedaço de pergaminho. A tinta feita de carvão e goma se espalha pelo material áspero enquanto ele escreve. Mas algo estranho acontece. Davi para de escrever. Seus olhos se desfocam. O Espírito de Deus desce sobre ele como uma tempestade silenciosa. E então ele vê. Não com os olhos físicos, com algo mais profundo. Ele vê um homem numa cruz. Mas ele não tem contexto para o que está vendo. Não conhece a palavra crucificação. Não sabe que isso é um método de execução. Só sabe que é horror indescritível. Suas mãos tremem enquanto escreve o que vê. Deus meu, por que me desamparaste? As palavras exatas que brotarão dos lábios de Jesus 1000 anos depois. Davi sente no próprio corpo a dor que vê na visão, o deslocamento dos ossos, a sede, o coração derretendo. Ele não entende o que está escrevendo, só obedece ao Espírito que o compele a registrar cada detalhe. Quando termina, Davi lê o que escreveu e fica confuso. Ele está descrevendo uma forma de morte que não existe. Está falando de si mesmo? De outra pessoa? O que significa traspassaram-me as mãos e os pés? Na época de Davi, execuções eram por apedrejamento, espada ou precipitação. Ninguém traspassava mãos e pés. Mesmo assim, ele rola o pergaminho e o entrega aos levitas para que seja preservado. Davi não sabia, mas acabara de escrever o relatório médico mais preciso de uma crucificação, 1000 anos antes da primeira cruz ser fincada no chão. Mas a precisão profética do Salmo 22 vai além da medicina. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso é específico demais para ser coincidência. Davi distingue entre vestes, as roupas, e túnica, uma peça específica. Por quê? Porque no dia da crucificação de Jesus, os soldados romanos fizeram exatamente isso. João 19, 23 e 24
registra que os soldados dividiram as roupas de Jesus em 4 partes, uma para cada soldado. Mas a túnica era tecida numa peça só, sem costura, valiosa demais para rasgar. Então fizeram o quê? Exatamente o que Davi profetizou. Deitaram sortes, jogaram dados. Os soldados romanos não sabiam que estavam cumprindo uma profecia de 1000 anos. Eles só queriam ganhar aquela túnica bonita. Outro detalhe que me deixa impressionado. Versículo 7, 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Compare com Mateus 27, 39, 43. Os fariseus e escribas zombaram de Jesus na cruz usando quase as mesmas palavras. Confiou em Deus, livre-o agora, se o quer bem. Eles não sabiam que estavam recitando um roteiro escrito 10 séculos antes. Vocês sabem o que mais me emociona nesta história? Não é apenas a precisão profética, embora seja impressionante. É o fato de que Jesus, no auge de sua agonia, escolheu citar exatamente este salmo. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que essas palavras? Por que não um grito de dor? Por que não um pedido de socorro? Porque Jesus estava nos dizendo algo. Ele estava conectando sua morte ao Salmo 22. Estava nos apontando para essa profecia impossível. Era como se dissesse: vejam, tudo isso foi planejado. Cada detalhe foi previsto. Minha morte não é um acidente, é cumprimento. E tem mais uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. O Salmo 22 não termina na morte, termina em triunfo. Versículo 22 em diante fala de proclamação, de louvor, de salvação que alcança todas as nações. Mesmo descrevendo a morte mais brutal imaginável, Davi viu além da cruz, viu a ressurreição. Quero compartilhar algo que mudou minha perspectiva para sempre. Há alguns anos, eu estava estudando os manuscritos do Mar Morto em Israel. Entre os pergaminhos de Qumran, encontraram fragmentos do Salmo 22, datados do 2º século a.C. Isso prova que o texto já existia muito antes de Jesus nascer. Ninguém pode alegar que foi escrito depois da crucificação para encaixar. Mas quando eu estava lá, na caverna onde encontraram os manuscritos, tive um momento de revelação. O guia nos contou que aqueles essênios copiavam as escrituras à mão, com reverência obsessiva. Cada letra era sagrada. Eles sabiam que estavam preservando palavras de Deus. Mas será que entendiam o que estavam copiando? Será que quando escreviam, traspassaram-me as mãos e os pés, eles imaginavam que estavam preservando a descrição exata da morte do Messias? Provavelmente não. Eles só sabiam que era palavra de Deus, e palavra de Deus precisava ser preservada. 2000 anos depois, nós podemos olhar para trás e ver o plano perfeito. Davi recebeu a visão. Os essênios preservaram o texto. Jesus cumpriu cada detalhe. E nós somos testemunhas de uma precisão profética que desafia qualquer explicação natural. Permitam-me fazer uma pergunta pessoal. Vocês já viveram um momento em que sentiram que Deus estava em silêncio? Que oraram, clamaram, mas o céu parecia bronze? Escrevam nos comentários o que vocês estão passando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Porque esse foi exatamente o sentimento de Jesus na cruz. Por que me desamparaste? Não era apenas dor física, era separação espiritual. O Pai virou o rosto enquanto Jesus carregava nossos pecados. Holy Saturday, o sábado silencioso entre a morte e a ressurreição, foi quando até mesmo o Filho experimentou o silêncio de Deus. Se você está vivendo seu próprio sábado silencioso, saiba que até Jesus passou por isso. Agora deixe-me mostrar algo que vai quebrar qualquer resistência intelectual que ainda tenham. Vamos fazer matemática profética. As chances de uma pessoa cumprir, por acaso, apenas 8 das profecias messiânicas específicas são de 1 em 100 quintilhões. Isso é 1 seguido de 20 zeros. Para visualizar, se vocês pegassem o estado de Minas Gerais inteiro e o cobrissem com moedas empilhadas
até 60 centímetros de altura, depois marcassem uma única moeda e a misturassem com todas as outras, qual seria a chance de uma pessoa vendada pegar exatamente a moeda marcada na primeira tentativa? Exatamente 1 em 100 quintilhões. Essa é a probabilidade de Jesus ter cumprido, por acaso, apenas 8 profecias. Mas Jesus cumpriu mais de 300 profecias específicas. As chances matemáticas disso acontecer por coincidência são estatisticamente zero. Impossível. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. Várias dessas profecias estavam completamente fora do controle de Jesus enquanto homem. Ele não podia controlar onde nasceria, Belém, conforme Miqueias 5:2. Não podia controlar de que tribo descenderia, Judá, conforme Gênesis 49:10. Não podia controlar como morreria, crucificação, conforme Salmo 22. Não podia controlar se os soldados dividiriam suas roupas, Salmo 22:18. Não podia controlar se lhe dariam vinagre para beber, Salmo 69:21. Essas profecias só poderiam ser cumpridas se houvesse um Deus soberano orquestrando cada detalhe da história. E aqui está o que mais me impressiona: a precisão médica do Salmo 22. Davi descreve sintomas que só foram clinicamente documentados na era moderna. Derramei-me como água, perda extrema de fluidos corporais através de suor, sangue e desidratação. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Luxação parcial das articulações causada pelo peso do corpo. O coração fez-se como cera, pericardite traumática. A força secou-se como um caco, desidratação severa. A língua se me pega ao paladar, ressecamento das mucosas. Cada sintoma bate perfeitamente com os estudos forenses modernos sobre crucificação. Em 1986, arqueólogos israelenses encontraram o primeiro esqueleto de um crucificado da época de Jesus, Yehohanan ben Hakol. O estudo dos ossos confirmou tudo. Prego através do calcanhar, ossos do antebraço fraturados pelo peso, sinais de asfixia. Tudo exatamente como Davi descreveu 1000 anos antes. Mas vocês querem saber o que mais me emociona? Não é apenas que Jesus cumpriu as profecias, é que ele as cumpriu voluntariamente. João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus podia ter descido da cruz, podia ter chamado legiões de anjos, mas escolheu ficar. Escolheu cumprir cada palavra que Davi tinha escrito, porque sabia que nossa salvação dependia disso. Cada detalhe profético cumprido era um passo a mais na nossa redenção. Quando disse "está consumado", tetelestai em grego, não estava apenas morrendo, estava declarando que todo o plano profético havia sido concluído. Tudo o que Davi vira na visão, tudo o que os profetas anunciaram, tudo havia se cumprido perfeitamente. Então quero fazer uma pergunta bem pessoal, e quero que reflitam de verdade sobre isso. Se Deus foi capaz de orquestrar os detalhes da maior injustiça da história, a morte do único homem verdadeiramente inocente, para transformá-la na maior vitória da humanidade, o que ele pode fazer com as injustiças da sua vida? Com aquela situação que parece sem solução, com aquela dor que parece sem propósito? Se ele conseguiu usar a cruz, o símbolo máximo da derrota, para conquistar a vitória definitiva sobre a morte, ele pode usar qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer dor, e transformar em redenção. Agora, antes que saiam daqui, tudo o que acabamos de percorrer, as profecias impossíveis, a precisão matemática, as lágrimas de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária com Deus. É exatamente por isso que deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei mais cedo, a que uso todas as manhãs antes da pregação. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa experiência diária com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vão ao comentário fixado agora mesmo. Não passem direto por ele.
Se este vídeo mudou como vocês enxergam a precisão profética da Bíblia, se inscrevam, eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora, enquanto sentem isso, pensem numa pessoa, apenas uma, alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela esta noite. Podem ser a resposta de uma oração que ela fez ontem à noite. Porque quando Deus quer alcançar alguém, Ele usa gente como vocês. Um salmo escrito há 3.000 anos ainda está mudando vidas hoje. Assim é o poder da palavra de Deus, atemporal, precisa, viva.